Eu vou resolver as questões da prova com vocês. Essas letras, elas fazem parte da primeira questão, da primeira parte da prova, que era a parte que vocês tinham que usar, sem usar calculadora, né? Tinham só que calcular mesmo e efetuar. Essa letra C, ela é uma expressão, certo? Que vocês tinham que resolver. Então, vocês tinham que fazer 1/4 mais 3/4 dividido por 1/2. Qual foi o erro mais comum na prova? Somar essas duas frações para depois dividir. Por que não podia ser feito assim? Porque existe uma ordem correta para as operações na hora de resolver uma expressão. Então, a divisão, ela deve ocorrer antes de uma soma, né? A menos que tivesse um parênteses aqui nessa soma, aí você somaria logo. Mas como não tem parênteses, eu tenho que seguir essa ordem. Primeiro divisão e depois soma ou subtração. Então, a ideia aqui era repetir 1/4 e fazer primeiro a divisão. Então, para fazer a divisão, eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, então a segunda é 1/2, o inverso de 1/2 é 2 sobre 1, né, que é 2. E aí eu posso multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Então, 1/4 mais 3 vezes 2, 6, 4 vezes 1, 4, ok? Bom, aí agora, como essa é uma soma de fração e as duas têm o mesmo denominador, basta repetir o denominador e somar os numeradores. Então, 1 mais 6, 7. Bom, nesse caso, então, eu tenho 1/4 mais 6/4, 7/4. A resposta seria essa, você podia deixar mesmo no formato de fração. Na letra D, nós temos 4x mais 50 igual a 225. A ideia aqui era vocês resolverem a equação, encontrarem o valor de x, né? Então, eu tenho um número x, que ele vezes 4 somado com 50 dá 225. Então, ele vezes 4 somente é 225 menos 50. Então, isso diz que 4x é igual a... Aí, eu vou fazer a continha, certo? 225 menos 50. 0 para 5 é 5, né? Deixa eu apagar aqui. Zero para 5, 5. E aí, 5 para 2, a gente não faz isso, né? A gente vai ter que pedir um emprestado aqui, como a gente costuma dizer, né? Da casa das centenas. Então, vai ficar 5 para 12. Né? Eu pedi uma dezena emprestada. Então, 5 para 12 fica 7. E aí, agora eu devolvo para fazer a comparação, né? Então, 1 para 2, 1. E aí, vai ficar 4x igual a 175. Então, x é igual a 175 dividido por 4. Você podia deixar assim também, ou você podia efetuar a divisão. Então, podia fazer 175 dividido por 4. E aí, essa divisão, como eu falei para vocês, a ideia é a gente, se tem dúvida na divisão, faz a tabuada do lado. No caso, você está dividindo por 4, então faz a tabuada do 4. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20, por aí vai. Porque isso te ajuda na hora de ver qual vai ser o resultado de cada divisão. Então, começa com 17. 17 dividido por 4, eu vou ver aqui qual é o número que chega mais próximo quando eu multiplico por 4. Então, estou vendo aqui que 4 vezes 4 é 16. Então, vai ser o 4. 4 vezes 4 é 16, ainda sobra uma unidade. 16 para 17 vai 1. Esse 1, eu vou descer o 5 e vou continuar a divisão. Então, 15 dividido por 4, eu vejo aqui que o número que chega mais próximo sem passar, multiplicando 4, é o 3. Então, 4 vezes 3, 12. 12 para 15, sobra 3.
E aí eu continuo, vou continuando a divisão, se eu quiser, acrescentando zero para transformar isso aqui em décimos. E para separar as unidades dos décimos, a gente usa a vírgula. Então, eu vou fazer 30 dividido por 4, que dá 7. 4 vezes 7, 28. 28 para 30, sobra 2. E vou continuando, acrescento zero, não precisa mais a vírgula, né? Já tá lá separando a unidade dos décimos, e eu não acrescento zero aqui. Eu só acrescentaria se eu precisasse acrescentar um segundo zero seguido aqui. Aí eu acrescentaria um zero aqui. Mas como não é preciso, eu só acrescentei um zero, então eu faço 20 dividido por 4, 5. 4 vezes 5, 20, e aí 20 para 20, zero. Acabou a divisão. Então, esse número x, ele também pode ser escrito como 43,75, ok? A letra E, a gente tem 0,3 menos 0, esse número aqui, e quando escrevo esse número dessa forma, com os 3 pontinhos, a gente viu na sala que isso é uma dízima periódica. O 5, ele está se repetindo aqui infinitamente. Então, uma forma de resolver isso era escrever a fração geratriz da dízima e fazer a diferença dela com o 0,3. Então, seria interessante botar o 0,3 também no formato de fração. Então, eu poderia ter feito 3 décimos, né, para escrever o 0,3 no formato de fração, menos, e aí a regra para escrever a geratriz da dízima é escrever a parte não periódica, porque aqui o 2 é a parte não periódica, né? O 5 é a parte periódica. Então, a gente escreve a parte não periódica, seguida da parte periódica, então seria 25, menos a parte não periódica, então menos o 2, e aí eu coloco um 9 para cada número do período. Então, como eu só tenho 5, que é o algarismo do período, então eu coloco um 9 e um 0 para cada algarismo da parte não periódica. Como só tenho 2, então eu vou botar um 0 apenas. Então, essa expressão seria 3 décimos menos 23 sobre 90. E aí, para subtrair essas duas, para fazer a subtração das duas frações, como são denominadores diferentes, eu tiro o mínimo. No caso aí, o mínimo entre 10 e 90 vai ser o próprio 90. Então, 90 agora, eu vou dividir por 10. E o resultado disso, eu vou multiplicar por 3. Então, 90 dividido por 10 dá 9. 9 vezes 3, 27. Menos 90 dividido por 90 dá 1. 1 vezes 23, 23. Então, esse número seria 27 menos 23, que dá 4. 4 sobre 90. Ainda podemos simplificar por 2. Então, isso seria 2 sobre 45. Essa seria a resposta da letra E. Na letra F, eu tenho que resolver essa expressão, onde eu tenho 1.750 vezes 0,81 dividido por 12. Bom, então, nesse caso, a gente tem que primeiro resolver os parênteses, né? Então, eu vou primeiro resolver a continha que está dentro do parênteses para depois fazer a divisão. Então, eu vou fazer essa conta aqui agora, 1.750 vezes 0,81. Então, vou multiplicar todos o 1.750 por cada um desses algarismos aqui. Então, vai ficar 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 1. Agora, eu vou multiplicar por 8, e aí eu escrevo uma casa para trás, né? Vou colocar o resultado a partir daqui do 5. Então, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Fica 0, vai 4. 8 vezes 7, 56.
mais 4, 60. Então, fica 0, vai 6. 8 vezes 1, 8, mais 6, 14. Então, só conferindo, 0 vezes 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 40, fica 0, vai 4, 8 vezes 7, 56, mais 4, 60, fica 0, vai 6, 8 vezes 1, 8, mais 6, 14. E agora, multiplicando por 0, o 1750 daria tudo 0. Agora eu somo, então 0, 5, 7, 1, 4, 1. E eu coloco duas casas, né? Porque eu conto a quantidade de casas decimais aqui depois da vírgula. Aqui não tem nenhuma, aqui tem duas. Então, eu conto duas casas com a vírgula para a esquerda e ponho a vírgula. Então, esse número deu 1417,50 ou 1417,5. Esse 1417,5 eu vou ter agora que dividir por 12. E aí, quando eu tenho um número com um número decimal, um número com vírgula para dividir por outro, a ideia é a gente igualar a quantidade de casas, né? Então, eu posso colocar aqui, como eu tenho aqui uma casa decimal, eu posso escrever o 12 como sendo 12,0. Então, ó, 1417,5 dividido por 12,0. Quando eles têm a mesma quantidade de casas decimais, eu posso esquecer a vírgula e dividir eles normalmente, como eu divido números inteiros. Então, no caso, você iguala a quantidade de casas decimais colocando 0, né? Você não está alterando o número, você só está colocando 0 para ficar com a mesma quantidade de casas. Então, uma casa, duas casas. E agora você esquece as vírgulas. Então, você vai ficar com 14.175 dividido por 120. E aí, eu começo a divisão. Então, eu tenho que pegar um número aqui que fique maior que 120, então 141, dividido por 120. Vai dar 1, né? Porque se eu fizer 120 vezes 1 é 120, 120 vezes 2 já vai dar 240. 120 vezes 3 já vai dar 360. 120 vezes 4, 480. 120 vezes 5, 600. 120 vezes 6, 720 e por aí vai. Tô fazendo isso aqui para ajudar, para ficar mais fácil na hora da multiplicação, da divisão. Então, 1 vezes 120, 120. Para 141, sobra 21. Continua a divisão, descendo 7. Então, 217 dividido por 120, quanto vai dar? Se eu pegar o 2, vai passar. Então, eu continuo pegando 1. Então, 1 vezes 120, 120. 120 para 217, 0 para 7, 7. 2 para 11, 9. E 1, aí soma 1 aqui, né? 1 mais 1, 2, para 2, nada. Então, sobrou 97. Agora, para continuar a divisão, eu continuo descendo os números. Então, agora eu tenho 975 dividido por 120. Bom, se eu fizer aqui 120 vezes 7, dá 840. Se eu fizer 120 vezes 8, isso vai dar 8 vezes 0, 0, 960, né? E aí, olha, chegou mais perto ainda. Então, aqui, na verdade, vai ser o 8. 8 vezes 120 dá 960. 960. Eu faço a subtração para 975, vai sobrar 15.
E aí, esse 15 que sobra, eu posso continuar acrescentando o zero e a vírgula. Então, ó, boto a vírgula aqui, 150 dividido por 120, dá 1. 120 vezes 1, 120 para 150, vai sobrar 30. E aí eu poderia continuar fazendo a divisão para ver até onde ia, certo? Se chegasse na terceira casa e continuasse, vocês não precisariam ficar fazendo mais. Podia deixar com 2 casas, 3 casas. Essa seria a ideia. Mas a forma de dividir seria essa. No caso, só mais uma vez relembrando, quando eu tenho números com vírgulas, para fazer a divisão, uma estratégia é acrescentar zeros depois da vírgula, para que eles fiquem com uma quantidade iguais de algarismos nas casas decimais, quantidade de casas decimais iguais. E aí, depois que tiver feito isso, você esquece a vírgula e divide normalmente. É isso.